Se você veio assistir esse vídeo esperando que eu viesse aqui para meter o pau desordenadamente em todo mundo, sem qualquer critério, você tá equivocado. Aqui eu vou analisar e vou criticar sim, mas com critério, com base no que eu vi e na minha análise, e não sem qualquer fundamento. Então já se inscreve no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nenhum conteúdo sobre a Copa do Mundo. Primeira coisa, sempre que a seleção brasileira é eliminada precocemente na Copa do Mundo, os torcedores buscam um culpado, buscam um bode expiatório. Aconteceu com Barbosa em 50, com Cláudio Coutinho em 78, com Cerezo em 82, com Roberto Carlos em 2006, Dunga em 10, por não ter convocado Neymar e Ganso, Felipão em 14, Fernandinho em 18 e agora o Tite. É uma cultura nossa. A gente não analisa o futebol como deve ser, corretamente, analisando com calma, esperando um pouco, revendo a partida, analisando qual que é o modelo de jogo do treinador, o que ele pensa sobre futebol, quais são as suas ideias, com qual fundamento é a convocação dos jogadores. A gente não analisa isso. A gente discute futebol como se estivesse discutindo na mesa de um bar. A gente não faz a análise da forma certa, com calma, analisando com calma, vendo por que das escolhas, por que a gente tomou o gol, por que isso aconteceu, por que o Brasil foi eliminado novamente jogando melhor que o adversário, por que foi eliminado com apenas uma finalização do adversário no gol, em que a bola desviou e o goleiro não conseguiu defender, por que o Brasil sufocou o jogo todo e mesmo assim não conseguiu sair com resultado positivo. Agora eu tenho que entrar na rede social e olhar pessoas que não acompanharam a seleção brasileira durante todo o ciclo, que não viram sequer um jogo da seleção do Tite, que nem sabem qual foi o desempenho do Brasil nas eliminatórias e na Copa América. E aí chega na Copa do Mundo e vê o resultado ruim para a seleção, apesar de não ter perdido, empatou com a Croácia e acabou sendo eliminada nos pênaltis. Tem que escutar besteira de pessoa que não acompanhou a seleção brasileira, que não sabe nem qual é o modelo de jogo do Tite, que falam besteira na rede social. E o pior, se isso não tivesse voz, tudo bem, cara. Mas o problema é que isso acaba afetando, mano. Porque o poder que a rede social hoje tem, que a mídia tem, isso acaba refletindo no treinador, isso acaba refletindo nos jogadores. As pessoas não têm um mínimo de cuidado com base na análise, com base na crítica. Não tem problema nenhum em criticar, mas tem que criticar com fundamento, entendendo o que está acontecendo. Ai, a seleção foi eliminada mais uma vez por uma equipe europeia. Sim, foi, jogando melhor, amassando o adversário, assim como foi em 2018. E aí? Foi por uma bola, cara. O ciclo é bom, cara. Já vou contar sobre isso. O Brasil perdeu pelo imponderável. O Brasil deu 11 chutes no gol. No gol. O goleiro defendeu 10, cara. E um entrou que foi do Neymar. Tomou um chute no gol. Um chute que foi a gol. E a bola desviou e acabou entrando. E isso, o trabalho é ruim. O jogo do Brasil foi ruim. O Brasil manteve o modelo de jogo do Tite. Conseguiu jogar a maior parte do campo de ataque. Encurralou o adversário. No segundo tempo só deu o Brasil, cara. Assim como tinha sido contra a Bélgica. E eu não tô aqui pra defender ninguém, não. Não tô aqui pra defender o Tite, não tô aqui pra defender os jogadores. Inclusive, eu vou apontar os erros que o Tite fez nessa partida. Mas aí você vê pessoa falando que o ciclo foi ruim, que o trabalho é ruim, misturando política com futebol. Porra, cara, não dá. Isso aí é amadorismo demais, mano. 2022, pô. A gente só perde com isso, cara. As pessoas criticam primeiro pra depois analisar o bagulho. Comenta o jogo de futebol sem assistir, cara. A pessoa tá lá com a TV ligada e não tá assistindo e tá comentando, criticando, falando besteira. É assim que funciona a análise aqui no país. E tu acha que tá correto? Eu acho que não tá correto, mano. Isso aí acaba afetando tudo. E não é só na internet, não. Na mídia é assim também. Tem muitos jornalistas que fazem isso. Isso acaba refletindo na população, cara. E aí, a gente olha pro trabalho e fala, cara, que trabalho ruim. O trabalho não é ruim, não. A seleção do Tite teve nas eliminatórias a melhor campanha da história. Ficou não sei quantos jogos sem perder. Ah, mas não conseguiu resultado. Não, pelo imponderável. Como eu disse, cara, foi por uma bola. O goleiro da Croácia fez 10 defesas, cara. O Alisson não fez uma. Cara, olha os dados do Tite na seleção. Eu tô aqui com eles aqui. 81 jogos, 60 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Sofreu 30 gols no ciclo de trabalho. 80% de aproveitamento. O trabalho é ruim?
A seleção não jogou bem contra a Croácia? Mas vamos lá, o que o Tite errou para essa partida? Primeiro, ele errou em ter ido pro vestiário após a derrota. Sim, ele errou sim. Era para ter ido lá com os jogadores, se reunir. Porque o grupo ficou unido o ciclo inteiro e ele abandonou a rapaziada lá no campo. Ele errou sim nesse ponto. O Brasil tem por característica e modelo de jogo acionar bastante os seus pontas, que pisam na linha lateral. Rafinha, Vinícius Júnior, Rodrigo, Antony, Martinelli. E contra a Sérvia, a Suíça e a Croácia, eles conseguiram neutralizar muito essa jogada. Fazendo uma dobra de marcação, tirando esses pontas de perto da área. E o Brasil encontrou um pouco de dificuldade para ter alternativas em relação a essas jogadas. E a gente sofreu muito isso contra a Croácia hoje. Outra coisa, o Tite errou hoje em não forçar a seleção brasileira e mudar a bola de corredor mais rapidamente. Para fazer a Croácia, para forçar a Croácia a fazer esse balanço defensivo um pouco mais rápido. E isso aparece espaço. A seleção ficou muito lenta hoje. E mais uma coisa, talvez a principal falta. Eu tinha citado no vídeo que eu postei anteriormente, falando que essa Croácia, principalmente por conta do Modric, do Kovacic e do Brozovic, tem uma característica de controlar o jogo com base na posse. Eles recuperam a bola e buscam reter essa posse, ficar com a bola no pé, não para construir jogadas, mas para impedir que o adversário construa ataque. E a Croácia conseguiu fazer muito isso, principalmente no primeiro tempo, porque a seleção não fez essa pressão pós-perda, o que foi característica nas eliminatórias e na Copa América. A seleção se caracterizou muito por isso, porque quando perdia, recuperava já para empurrar o adversário para trás. E isso não aconteceu no primeiro tempo, isso foi um erro sim do Tite. E no segundo tempo conseguiu ajustar e a gente viu que a Croácia teve muita dificuldade para sair de trás. E mesmo assim, com esses erros, como o trabalho é muito bom, como o modelo de jogo é bem definido, a seleção conseguiu, apesar disso, no segundo tempo encurralar a Croácia, jogar a linha defensiva da Croácia para trás, ter um volume de jogo muito bom, criar oportunidades. O Neymar teve 2 oportunidades cara a cara. A bola, de certa forma, acabou saindo um pouquinho do pé dele e ele perdeu o ângulo para finalização, mas foram jogadas construídas. Teve a finalização do Paquetá, uma jogada pela direita, em que o Rodrigo acabou jogando para trás e o Paquetá chegou finalizando de canhota. Teve outra que quase que o Gvardiol coloca para dentro, numa jogada também pelo lado direito. Só aí eu já citei 4. A Croácia não teve nenhuma, teve só a do gol, cara. Numa transição, faltando 3 minutos para acabar o jogo. Sim, eu entendo que isso não pode acontecer, que é Copa do Mundo. Mas os caras estavam desgastados, mano. Foi algo que não aconteceu no jogo todo. E em uma bola os caras foram lá, fizeram a transição e conseguiram finalizar. O Tite não consegue controlar isso, mano. Pare de falar besteira, velho. Eu não sou defensor do Tite não, mas tem que ser justo, cara. O cara fez um trabalho muito bom. Acabou errando, sim, alguns pontos no jogo contra a Croácia. E mesmo assim, a seleção com um modelo de jogo bem definido, que ele impôs, conseguiu jogar muito melhor. Conseguiu finalizar mais, ter um volume de jogo maior. Conseguiu empurrar a última linha defensiva da Croácia pra trás. Porra, cara, para com essas análises besteiras, mano. Com essas análises vazias, só pra ganhar likes, mídia, porra. Pare de falar besteira na internet, na televisão, cara. Acompanhe o ciclo, veja os jogos, analise com calma, veja o jogo novamente. Assista a coletiva do técnico. Vocês criticam sem analisar o bagulho, sem saber o outro lado. Por que o Tite fez essa substituição? Por que ele decidiu algo? Por que ele tomou essa decisão? Por que ele não fez isso? Por que ele não fez aquilo? É analisar futebol de forma amadora. E o pior é que isso tem voz, cara. Eu queria sentar com o Tite e perguntar, Tite, cara, por que, mano? Por que a seleção não fez pressão pós-perda no primeiro tempo? Por quê? Porque faltou algumas alternativas para não deixar os pontas em jogadas com dobra de marcação? Por que o Neymar vinha buscar a bola muito no pé dos volantes? Principalmente do Casemiro? Por que ele não atuou mais um pouco entre linhas, perto do gol? Em que ele é muito mais perigoso? A gente viu isso no gol contra a Croácia, no gol que o Neymar fez uma tabelinha com o Rodrigo e com o Paquetá. A gente tá falando de um ciclo completo, muito bom, cara. E o Tite sabe que ele errou, mas como o trabalho é muito bom, a seleção conseguiu ser melhor ainda com isso, cara. Ainda com os erros. E é normal, o treinador erra em qualquer jogo. Todo jogo há erro de treinador, do treinador. Só que o trabalho é muito bom, analisando num contexto geral. O ciclo é ótimo. A geração é boa, o modelo de jogo é bem definido.
O Tite consegue potencializar o Neymar. Conseguiu uma solidez defensiva que talvez nenhum outro treinador tenha conseguido. O Brasil perdeu a eliminação por conta de uma bola. Por conta de uma finalização a gol. E vocês falam que o trabalho é ruim. Que o Brasil jogou mal, jogou pior que a Croácia. Parem com esse amadorismo, cara. É zombar na cara de quem assiste o jogo, de quem assiste todos os jogos da seleção, de quem reprisa os jogos, de quem assiste todas as coletivas, de quem procura entender a verdade, as decisões, de quem quer, de fato, opinar o futebol da forma que tem que ser, justa. Não sendo canalha. Não opinando sem ver. Tem gente que assiste o futebol, que assiste o jogo, e sem ver o jogo já tá criticando, cara. Imagina você no seu trabalho e uma pessoa que não assiste o seu trabalho, que não vê você trabalhando lá ralando todos os dias, e ir lá dar opinião falando que tá errado, de que você não tá fazendo certo, de que você é ruim. É injusto, não é? Então é isso que vocês estão fazendo. Só porque o cara é uma celebridade, só porque o cara, ele comanda a seleção brasileira, tem que ser injusto, cara. Não, tem que ser justo sim, tem que criticar como eu critiquei aqui, só que tem que ter um critério, tem que ter um embasamento por trás. Sim, o Tite errou em tal, por conta disso, disso. Eu quero saber o motivo disso, cara. Por quê? Por que o Tite errou? Por que a seleção mudou? Por que ele teve esses ajustes que prejudicou a seleção no jogo contra a Croácia? E mesmo assim a seleção jogou melhor. É isso que tem que ser, cara. Vamos analisar o futebol da forma correta, 2022, cara. Vocês não sabem o quanto isso prejudica o nosso futebol. Por conta dos comentários de vocês. Muitas pessoas hoje acham que o trabalho é ruim. E o trabalho não é ruim, você sabe disso, cara. Os números não mentem. O Brasil foi eliminado para a Bélgica por conta de 2 bolas e contra a Croácia por conta de uma. E o Brasil foi eliminado nos 2 jogos. Vocês discutem futebol como se estivesse na mesa de bar, cara. Falam com que é besteira. E não é assim que funciona, cara.